Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 20. Capítulo 115. Jacob, Stiles, Scott, Malia, Erika e Lida estavam tomando café da manhã na cozinha quando Alison e Kate se juntaram a eles na mesa grande. Jacob olhou para Kate, pálida e ainda fraca, e ergueu uma sobrancelha. Então o ditado, os ímpios vivem muito, é verdade, hein? Kate piscou para ele com um olhar cansado. Acho que tenho sorte. Stiles olhou para ela. Você não vai seguir o código dos caçadores e sabe, tirar a própria vida? Kate bofou. Por que eu faria isso? É uma estupidez. Mas você não odeia metamorfos? Perguntou Scott, com uma expressão confusa no rosto. Alison suspirou. Kate odeia outras pessoas com poderes sobrenaturais e quer matar todas elas, mas parece não se importar em ter poderes ela mesma. Ela é uma hipócrita, uma vadia má. Então vamos deixar por isso mesmo. Kate apenas deu um sorriso irônico e não negou o que Alison disse. Scott lançou um olhar preocupado para Alison. Devo me preocupar que a parte má, quer dizer, sua tia tente me caçar? Alison deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Eu falei com ela. Ela não vai mais machucar pessoas inocentes. Seu sorriso se alargou. Embora você deva ter cuidado. Kate gosta de menores. Ela pode não te machucar, mas pode fazer outras coisas pervertidas e estranhas com você. Kate fez beicinho para Alison. Princesa, eu não gosto de menores. Pare de espalhar boatos ruins sobre mim. Então ela voltou seu olhar para Scott com os olhos brilhando. Mas eu gosto dos seus lindos olhos castanhos. E não me importo se você quiser se divertir. Não conto para ninguém se você não quiser. Scott empalideceu. Pegou o prato e correu para a outra ponta da mesa, tentando se distanciar o máximo possível de Kate. Alison, mantenha-a longe de mim. Stiles e Jacob caíram na gargalhada. Jacob enxugou uma lágrima do olho. Você não disse que queria encontrar o amor, Scott? Kate é a sua chance. Ela é má com certeza, mas é linda. Não, obrigado, disse Scott firmemente. Quero uma garota da minha idade. E já que você parece gostar de mulheres mais velhas, pode ficar com ela. Só fique longe da minha mãe. Os olhos de Jacob se voltaram para Kate. Ela é gata. E eu meio que a quero, mas quero mais agora. Então não posso. Ele balançou a cabeça levemente e olhou de volta para Scott. A Alison me mataria. Além disso, eu quero uma latina, então prefiro a Melissa. Ela é tão gentil e doce e... Scott o interrompeu. Ela não é uma menina, ela é velha. Jacob disse, eu posso resolver isso. Posso fazê-la parecer jovem de novo. Só espere até eu completar 18 anos. Scott olhou desesperadamente para Alison em busca de ajuda. Ela apenas sorriu docemente. Não olhe para mim, não posso te ajudar. Além disso, você não acabou de dizer para ele ir atrás da Kate? Estou adorando te ver sofrer agora. Com um suspiro de derrota, Scott voltou a tomar seu café da manhã. Kate observou a troca de palavras com uma sobrancelha arqueada, depois se virou para Alison. Eu queria perguntar. Por que você está deixando Jacob ter mais namoradas? Você não está com ciúmes? Alison deu de ombros com uma expressão calma. Na verdade, não. Buscar mais parceiras é da natureza dele. Não posso fazer nada a respeito. Kate olhou para Jacob e umedeceu os lábios lentamente. Você deve ser muito bom na cama. Eu até que gostaria de experimentar me divertir com você. A calma de Alison desapareceu. Sua voz tornou-se gélida. A menos que você queira morrer, e eu digo morrer de verdade desta vez, você vai ficar longe dele. Kate fez beicinho novamente. Por que você permite que ele fique com outras mulheres, mas não comigo? Porque isso seria muito estranho. Você não é apenas minha tia. Você é como uma irmã para mim. Agora coma sua comida e pare de falar sobre coisas que nunca vão acontecer. Não fique brava, eu estava só brincando, disse Kate recuando. Ela deu uma mordida na carne em seu prato e seus olhos se arregalaram em surpresa. Nossa, que tipo de carne é essa? Estou sentindo minha fraqueza diminuindo rapidamente. Essa é carne de búfalo sobrenatural, explicou Alison. Coma mais. Faz bem para você. Stiles, mastigando pensativamente, olhou para Kate. A propósito, Kate li no bestiário que a mordida de um lobisomem alfa pode transformar pessoas, e a forma que elas assumem reflete quem elas são. Então, em que você se transformou? Kate engoliu em seco. Não faço ideia. Só sei que sou uma metamorfa, já que não morri depois de terem cortado minha garganta. Jacob a observou por um instante. Posso fazer você se transformar e descobrir o que você é. Como? Perguntou Kate. Em vez de responder, os olhos de Jacob brilharam em um vermelho intenso. Ele soltou um rugido baixo e imponente, não em volume máximo, mas carregado com a aura potente de um alfa. Era um som destinado a despertar a fera interior. Kate engasgou. Seus próprios olhos brilharam com uma luz verde esmeralda intensa. Sua pele escureceu para um tom roxo azulado, coberta por manchas pretas semelhantes às de uma onça pintada. Presas afiadas se alongaram em sua boca e garras negras surgiram da ponta de seus dedos. Todos olharam surpresos. Kate, mudando de posição pela primeira vez, começou a rosnar, um rosnado baixo e predatório crescendo em seu peito. Seu corpo se tensionou, seus novos instintos ameaçando dominá-la. Quando ela parecia prestes a perder o controle, Jacob soltou outro rugido mais suave e tranquilizador. O brilho verde nos olhos de Kate se estabilizou e sua respiração se acalmou. Ela olhou para as mãos manchadas maravilhada. Stiles foi o primeiro a quebrar o silêncio. Cogman. O que ela é? Cogman, que observava da porta da cozinha, deu um passo à frente. Ela é uma verejaguar, uma espécie felina metamorfa. De acordo com o bestiário, são conhecidos por sua velocidade, furtividade e agilidade. Ele fez uma pausa. Eles também possuem uma habilidade secundária única, podem controlar berserkers. Erika perguntou, o que são berserkers?
Berserkers são humanos que se submetem a rituais especiais usando peles e ossos de ursos, explicou Cogman. O ritual lhes concede força, velocidade e resistência sobrenaturais. No entanto, ao fazê-lo, eles também canalizam a ferocidade do urso, tornando-se seres violentos e irracionais. Um lobisomem jaguar, por meio de feromonios ou uma ligação psíquica inerente à sua espécie, pode exercer controle sobre tais seres. Enquanto ele falava, Jacob encarava Kate em sua forma de lobisomem. Um desejo ardente, quase primitivo, acendeu em seus olhos. Ah, não! Meu fetiche por garotas monstro está despertando. Kate está tão sexy nessa forma e é muito mais bonita do que sua aparência no cânone. Eu realmente a quero agora. Devo ficar com ela em vez de Cora? Eu só teria que convencer Alicent de alguma forma. Mas eu também quero muito a Cora. E não posso ter as duas. Isso é impossível. Isso é difícil. Mas provavelmente devo esquecer Kate. Ela é louca. Lydia, sentada à sua frente, percebeu seu olhar intenso. Ela enviou uma mensagem telepática para Alicent. Alicent, olhe para o pervertido ao seu lado. Aposto que ele está seriamente pensando em ir atrás da Kate agora mesmo. Faça alguma coisa. Alicent, sentada ao lado de Jacob, seguiu o impulso mental de Lydia. Seus olhos percorreram Kate e Jacob, e ela viu o olhar faminto em seus olhos vermelhos brilhantes. Ela estendeu a mão, tocou sua orelha entre os dedos e a torceu. Nem pense nisso, sussurrou. Eu me dou bem com outras garotas, mas não com ela. Jacob saiu do seu devaneio, fingindo-se injustiçado. Ei, eu não quero ir atrás dela. Eu só fiquei surpreso com o que ela se tornou. Só isso. Alicent revirou os olhos. Eu acreditaria em você se você não estivesse praticamente babando. Jacob pegou a mão que estava puxando sua orelha, levou aos lábios e a beijou suavemente. Não se preocupe. Eu não vou atrás da Kate. Prometo. Alicent chamou Kate com a voz baixa e rouca como um ronronar felino. Tire uma foto minha. Quero ver como eu sou. Alicent suspirou, pegou o celular, tirou uma foto rápida e entregou o aparelho para a tia. Kate olhou para a imagem, a pele azul arroxeada, as elegantes manchas pretas, os olhos verdes penetrantes, e um sorriso lento e satisfeito se espalhou por seu rosto. Estou bonita, não estou? Depois disso, ela voltou à sua forma humana, assim que lhe explicaram como, e o grupo terminou o café da manhã. Enquanto arrumavam a mesa, Lydia anunciou. Alicent, vou levar a Erika para fazer compras e depois para um salão de beleza. Quer vir com a gente? Não, meus pais virão me visitar, disse Alicent. Preciso ficar em casa. Tudo bem. Divirta-se, respondeu Lydia. Malia se animou. Quero ir com você. Lydia olhou para ela, surpresa. Você quer ir às compras? Não estou fazendo compras, esclareceu Malia. Quero cortar meu cabelo mais curto. Jacob, que estava ouvindo, protestou imediatamente. Mas eu adoro seu cabelo longo e bonito. Malia se levantou, caminhou até ele e o beijou. Você também vai adorar ele curtinho. E ele cresce de novo. Jacob suspirou em fingida derrota. É uma pena. Mas contanto que você esteja feliz, tudo bem. Com isso, Cogman levou Lydia, Erika e Malia até a cidade. Scott e Stiles partiram em seus próprios carros logo depois. Kate bocejou. Alicent, vou voltar a dormir. Me acorde quando seus pais chegarem. Certo, concordou Alicent. Kate voltou para o quarto de hóspedes. Jacob e Alicent saíram para o gazebo e se acomodaram no sofá. Me dê o bestiário, disse Alicent. Quero lê-lo. Você não tem no seu celular? Perguntou Jacob, já deitado e com a cabeça apoiada no colo dela. Sim, eu quero. Mas eu quero o livro. Jacob recuperou o antigo tomo encadernado em couro de sua dimensão de bolso e o entregou a ela. Em seguida, pegou seu Game Boy e começou a jogar, completamente satisfeito. Uma hora depois, Chris e Vitória chegaram. Cogman, que já havia retornado de suas funções de motorista, abriu o portão. Chris estacionou na entrada da garagem, e Alicent e Jacob saíram para recebê-los. Todos se acomodaram na sala de estar. Cogman, disse Alicent, por favor, faça um chá e traga alguns petiscos. Imediatamente minha senhora, respondeu Cogman com uma leve reverência antes de desaparecer na cozinha. Chris perguntou, como está Kate? Ela está acordada? Ela está bem, disse Alicent. Tomou café da manhã conosco e voltou a dormir. Ah, e ela é uma mulher jaguar, aliás. Chris ergueu uma sobrancelha. Um lobisomem jaguar? Sim. Quer que eu a acorde? Ainda não, disse Chris com uma expressão séria. Primeiro, contem-nos o que vocês encontraram na floresta ontem. Que monstro era aquele? E aqueles rugidos, especialmente o último. Foi aterrorizante. Alicent lançou um olhar para Jacob. O último rugido foi do Jay. Ele ficou um pouco, agitado demais. Chris voltou seu olhar intenso para o jovem dragão. Sério? Que tipo de criatura você é para fazer um som desses? Jacob deu um sorriso irônico. Por que você não tenta adivinhar? Eu te digo se você acertar. Chris sustentou o olhar por um instante, depois balançou a cabeça. Deixa pra lá. Ele olhou para Alicent novamente. Conte-me sobre o monstro que você enfrentou. Alicent relatou os acontecimentos, as 7 bruxas, seus sacrifícios, o portal espacial e o Yeti que manipulava gelo. Ao terminar, perguntou, vocês conhecem algum monstro parecido com aquele Yeti? Não, admitiu Chris, franzindo a testa. Existem monstros não humanoides no bestiário, mas nada descrito como sendo tão poderoso. Jacob, tomando um gole do chá que Cogman acabará de servir, perguntou, a propósito, vocês dois conhecem os Diz? Vitória assentiu com a cabeça. Sim, sabemos quem são. Mantemos uma distância respeitosa. Você os conheceu? Sim, nós aparecemos, confirmou Alicent. Eles chegaram logo depois que Jay matou o Yeti. Estávamos usando máscaras e dissemos que éramos caçadores de passagem. Eles tentaram nos recrutar, mas recusamos. Jacob olhou para Cogman, que estava parado atentamente perto da porta. Cogman, fique de olho nas Diz. Me avise se eles encontrarem algum monstro particularmente especial. Eu posso estar interessado em lutar contra ele. Já estou monitorando a situação, senhor, respondeu Cogman.
Os agentes de ontem receberam novas ordens após nossa partida. Devem investigar relatos de algo que está afundando barcos de pesca e até mesmo um navio cargueiro nas águas próximas ao Alasca. O interesse de Jacob ficou visivelmente despertado. Sério? Me avise assim que descobrirem o que é. Claro, senhor, disse Cogman antes de sair da sala de estar. Jacob então voltou sua atenção para os Argents. Ele alcançou sua dimensão de bolso e recuperou 2 dos seus 6 frascos restantes de Miracuru. Entregou um a Chris e outro a Vitória. Esta é a poção que Stiles bebeu. Ela lhes concederá força equivalente à de um lobisomem beta, além de um poderoso fator de cura. Não há efeitos colaterais. Considerem-na um presente meu para vocês. O rosto de Alison iluminou-se de pura alegria. Ela abraçou Jacob com força. Obrigada. Jacob beijou a testa dela. De nada. Vitória examinou o líquido verde brilhante no frasco com a cautela de uma caçadora. Tem certeza de que não há efeitos colaterais? Sim, mãe, tenho certeza, disse Alison, desfazendo o abraço para tranquilizar a mãe. Eu mesma tomei um antes de me tornar uma fada. Chris olhou para Jacob com genuína gratidão nos olhos. Obrigado. Obrigada, respondeu Vitória, agora com a voz mais suave. De nada, disse Jacob. Este mundo está ficando mais louco a cada dia. Ter algum poder para se protegerem vai tranquilizar a Alison. Ele deu um beijo rápido em Alison e se levantou. Agora, com licença, vou às compras. Alison ergueu uma sobrancelha. Você não odeia fazer compras? Não vou comprar roupas. Vou comprar carrinhos Hot Wheels e videogames. Alison sorriu, balançando a cabeça com carinho. Tudo bem. Divirta-se. Jacob saiu da mansão e encontrou Cogman na entrada da garagem, supervisionando a entrega de um novo piano de cauda. Ele apenas balançou a cabeça com um pequeno sorriso e entrou em seu Camaro preto. Sozinho no carro, ele se concentrou em seus pensamentos. Sistema. Entrar. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 500 moedas. Uma calculadora. Barraca de cabana. Jacob ignorou a calculadora e a barraca e pensou, sistema, vou receber 500 moedas todos os dias? Não, anfitrião. A quantidade é aleatória e depende da sua sorte. Você pode receber 100.000 moedas ou mais, ou pode receber apenas uma moeda. Mostre-me a loja, ordenou ele. Uma grade azul translúcida materializou-se diante de seus olhos, repleta de imagens de todos os itens que ele já havia recebido como recompensa por login diário. Listados ao lado deles estavam os itens de comida obtidos em seus logins de evento, localização, missão e mensais. Jacob analisou os preços. A carne de búfalo Scary de Rei do Mar custa 100 moedas por quilo. Acho justo. Os itens de recompensa diária são baratos, nenhum deles custa mais de 10 moedas, nem mesmo coisas como o hambúrguer de Siri ou a geleia do Paddington. Ele navegou até a 5ª página da loja. Seu olho se contraiu. Esta página foi dedicada a outra categoria de recompensas. Os itens obscenos, bizarros e francamente questionáveis. Cada um deles custava mais de 2.000 moedas. Cuecas novas, 2.500 moedas. Cuecas usadas, 30.000 moedas. Garrafas com rótulo água de banho de celebridade, 50.000 moedas. Ele gemeu internamente. Sério, sistema? Por que essas coisas nojentas estão na loja? E por que são tão caras? Podem simplesmente tirá-las da loja. Eu nunca, jamais vou comprar essas coisas. Você pode simplesmente ignorar esses itens se eles forem indesejáveis, anfitrião. Tanto faz, suspirou Jacob, fechando a interface do sistema. Ele engatou a marcha e dirigiu em direção à cidade. Capítulo 116. 5 dias se passaram desde que Jacob lutou contra o Yeti. Alison passou esse tempo ensinando Kate, sem piedade, a controlar sua nova natureza de lobisomem, e para sua surpresa, o porto seguro de Kate acabou sendo a própria Alison. Stiles estava adotando uma abordagem mais gentil com Erika, e ela estava quase completamente no controle. Jacob acordou no quarto de Malia no Palácio Serendel, envolto em seus braços macios como os de um koala. Ele beijou sua testa e, em seguida, voltou sua atenção ansiosa para dentro, onde uma notificação do sistema o aguardava. Acesso mensal disponível? Vamos fazer o login diário primeiro, pensou Jacob, vibrando de expectativa. Quero ver quanta sorte tenho hoje. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 7.500 moedas. 20 quilos caviar Volga reserva Ozetra. Expresso de Hogwarts da Lionel, escala O, 2007. Parece que estou com muita sorte hoje. É a primeira vez que consigo mais de 1.000 moedas desde que desbloqueei a loja. E 20 quilos de caviar devem valer mais de 100.000. Mas honestamente estou mais animado com o trem, mesmo que seja o item menos valioso. Agora vamos ver se ainda me resta alguma sorte. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Sistema. Login mensal. Login mensal realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Pergaminho do Dragão, Kung Fu Panda, um artefato antigo e lendário reservado para o Guerreiro Dragão, criado pelo Mestre Ogwai. Disse que contém o segredo do poder ilimitado. Sentido Aranha, Homem-Aranha, um sentido precognitivo de perigo que alerta o usuário sobre ameaças iminentes. Pergaminho de Invocação, um pergaminho que permite ao usuário invocar uma personagem feminina de um filme. Nota: o personagem invocado é aleatório e depende da sua sorte. O pergaminho funciona como um contrato inquebrável. O personagem invocado não pode traí-lo ou prejudicá-lo. O rosto de Jacob se fechou ao ler a primeira recompensa. Que se dane o sistema. Que artefato lendário. Que poder ilimitado. Esse pergaminho é só um espelho. Sua expressão se iluminou ao receber a segunda recompensa. O sentido de perigo do Homem-Aranha? Essa sim é uma habilidade útil. Pelo menos não cometerei erros estúpidos como tocar naquele mago ou ser atingido pelo olhar da Górgona novamente. Então ele leu a última recompensa e ficou muito animado. Sistema. Me desculpe por ter te repreendido. Eu te amo demais.
Ele recuperou o pergaminho de invocação de sua dimensão de bolso, segurando-o como um tesouro. Quem será que vou invocar? A Feiticeira Escarlate? A Gwenvy de Homem-Aranha? A Jean Grey de X-Men, Fênix Negra? A Hansen de Velozes e Furiosos, ela é gata. Ou a Claire de Jurassic World, ela é tão gata. Estou tão animado. Ele saltou da cama, pronto para usar o pergaminho imediatamente, mas se conteve. É melhor ligar para todo mundo primeiro. Assim as garotas não vão perguntar de onde veio a novata. Ele guardou o pergaminho e sacudiu Malia gentilmente. Malia, levante-se. Há algo que quero lhe mostrar. Malia entreabriu um olho com uma expressão de total desdém. Se for algo relacionado a sexo, estou cansada. Mostre para Alison ou para Lydia. Deixe-me dormir. Ela se virou e puxou o cobertor sobre a cabeça. Jacob puxou os cobertores e deu um tapinha leve e brincalhão na bunda nua dela. Levante-se. Quero chamar alguém, e você precisa estar aqui. Ele a pegou no colo. Mas primeiro vamos tomar um banho. Ele os teletransportou para o banheiro. Enquanto se lavava com uma Malia resmungona, ele acordou Alison e Lydia telepaticamente. Ele também aproveitou o momento para acomodar mentalmente. Sistema, incorpore a habilidade sentido aranha ao meu corpo. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma pulsação quente percorreu suas veias. Habilidade mesclada com sucesso. Logo, todos se reuniram nos jardins do palácio. Depois que Jacob chamou Cogman, ele finalmente retirou o pergaminho. Alison esfregou os olhos, ainda meio adormecida. Que pergaminho é esse que te deixou tão animada? É um pergaminho de invocação, igual ao que eu usei para invocar o Cogman. Sério? Perguntou Lydia com a curiosidade aguçada. Quem você vai invocar desta vez? Jacob, que não parava de sorrir desde que receberá o pergaminho, disse. Não faço ideia. Descobriremos quando eu usar. Alison estreitou os olhos. Você está sorrindo como um idiota. Tenho certeza de que sabe exatamente quem é. Lydia assentiu com a cabeça, concordando. Sim, e aposto que é uma mulher porque você não estava tão animado quando invocou o Cogman. Eu realmente não sei, insistiu Jacob. Você está mentindo, disse Alison secamente. Diga a verdade. Tudo que sei, explicou Jacob, erguendo o pergaminho, é que ele vai invocar uma personagem feminina do universo cinematográfico. A expressão de Lydia tornou-se pensativa. Espere. E se ela não quiser ficar no nosso mundo? E se ela tiver uma vida no mundo original dela que não queira abandonar? O sorriso de Jacob desapareceu. Ah, eu não tinha pensado nisso. Então ele retornou mais radiante do que antes. Mas e se ela quiser deixar o mundo dela? Ou se invocá-la salvar a vida dela? Alison cruzou os braços. Você já decidiu invocá-la, não é? Sim. Agora afaste-se. Ele deu um passo à frente, desenrolou o pergaminho e o lançou ao ar. Este se incendiou com um brilho intenso, e o espaço à sua frente se abriu. Um clarão ofuscante os obrigou a fechar os olhos e recuar. Uma voz feminina preguiçosa e ligeiramente desorientada, com forte sotaque mexicano, emanou do centro da luz. O que está acontecendo? Estou me sentindo tonta. O coração de Jacob disparou. Oh, um sotaque mexicano. E pela voz, ela não tem a minha idade, é uma mulher mais velha. Espero que seja gata. A fenda espacial se fechou e a luz se dissipou. Jacob e os outros abriram os olhos, procurando pelo jardim a mulher que acabará de falar. Não havia nenhuma mulher. Eles olharam para baixo. Em pé na grama estava uma gata preta, de botas. Uma espada estilo florete repousava em um cinto em sua cintura. Jacob ficou olhando fixamente. Seu sorriso animado congelou, depois se desfez lentamente em uma expressão de completo silêncio atônito e profunda decepção. Lydia e as meninas se aproximaram. Lydia se inclinou. Você, acabou de falar? A gata colocou uma pata no quadril dela. Claro que acabei de falar. Ela olhou em volta, com os bigodes se mexendo. Agora me diga, ruiva, onde estou? Ao ouvirem o gato latir novamente, as meninas olharam surpresas. A gata saltou agilmente para o ombro de Lydia. Ela estalou os dedos 2 vezes diante do rosto de Lydia. A gata comeu sua língua, garota? Fale. Onde estou? Em seguida, olhou por cima do ombro de Lydia para o imenso palácio branco e reluzente, arregalando os olhos. E o que é esse palácio enorme? Tem algum tesouro lá dentro? Lydia saiu do transe. O palácio é a nossa casa. Este lugar se chama Serendel. É uma ilha extradimensional e só nós podemos acessá-la. Ela sorriu de canto, olhando para o gato empoleirado em seu ombro. Quanto ao tesouro, receio que vou te decepcionar, gatinha patinhas macias. Nós não temos nenhum. Kit saltou do ombro de Lydia, aterrissando graciosamente na grama. Ela perguntou, você sabe quem eu sou? Alison assentiu com a cabeça. Sim, nós assistimos. Vimos seu filme há alguns dias. Embora você esteja um pouco diferente de como estava no filme, acho que isso é normal. Se é que podemos chamar alguma coisa disso de normal. Kit inclinou a cabeça. Filme? O que é um filme? É como uma história, explicou Alison. Eu te mostro depois. E sobre o que é exatamente essa história? Perguntou Kit balançando o rabo. Lydia respondeu. É sobre você e o gato de botas roubando feijões mágicos dos infames criminosos Jack e Jill. Kit zombou. Conheço Jack e Jill, mas não faço ideia de quem seja esse gato de botas, e com certeza não roubei nenhum feijão mágico. Talvez Jacob tenha te convocado antes que esses eventos acontecessem, ponderou Lydia. Malia olhou para Jacob e disse, meninas, o que há de errado com aquele idiota? Ele está parado ali com essa cara de espanto há um tempão. Alison e Lydia olharam para Jacob, que continuava paralisado, e caíram na gargalhada. Malia inclinou a cabeça. Por que você está rindo? Lydia enxugou uma lágrima. Aquele pervertido esperava invocar uma mulher bonita. Em vez disso, recebeu um gato falante. Malia deu um sorriso irônico. Ah, entendi. Ele deve estar com o coração partido. Cogman pigarreou. Seus ombros tremeram levemente com um riso contido. Prepararei o café da manhã, minhas senhoras.
Ele se virou e caminhou rapidamente em direção ao palácio, um risinho fraco escapando de seus lábios, que logo se transformou em uma gargalhada sonora. O som de risadas finalmente rompeu o torpor de Jacob. Ele voltou a si sobressaltado, sua decepção se transformando em frustração. Ele se lançou na direção de Kit. Vem aqui! Kit saltou agilmente para longe. Tire as mãos. Você não pode tocar numa dama assim. Jacob rosnou e ergueu a mão. Sua telecinese se manifestou. Eu disse, vem aqui. Kit soltou um grito ao ser erguida do chão e flutuar desamparada em direção a ele. O que está acontecendo? Jacob a agarrou pela nuca. Volte para o seu mundo e me devolva meu pergaminho de invocação. Alison revirou os olhos, caminhou até ele e gentilmente pegou Kit de seus braços. Você consegue ao menos devolvê-la? Não. Jacob gemeu, deixando os ombros caírem. Mas eu não quero um gato idiota. Eu queria invocar uma mulher bonita. Ele se jogou na grama, permanecendo ali completamente apático. Lydia deu um sorriso irônico para ele. Bem, Kit é uma mulher bonita, não é? Não, resmungou Jacob na grama. Ela não é uma mulher. Ela é uma gata. Alison, agora segurando Kit com uma expressão bastante ofendida, ficou séria. Diga-me, seu pervertido. Podemos confiar nessa gata ladra? Jacob suspirou sem levantar a cabeça. Sim, o pergaminho de invocação também era um contrato entre mim e ela. Ela não pode me trair, e ninguém consegue ler a mente dela. Ótimo, disse Alison. Ela olhou para a gata em seus braços. Vamos entrar. Vou te contar tudo o que você precisa saber. Ela fez uma pausa, encarando Kit com um olhar severo. E devolva os brincos da Lydia. Lydia levou as mãos às orelhas. Estavam nuas. Quando foi que ela tirou meus brincos? Malia deu de ombros. Quando ela estava no seu ombro. Lydia caminhou até Alison e estendeu a mão. Kit tirou os brincos de algum lugar. Desculpe, disse ela com um sorriso sem graça. É um hábito meu. Dito isso, as moças entraram no palácio, deixando Jacob sozinho na grama. Ele permaneceu ali, encolhido, abraçando os joelhos, deprimido e repreendendo mentalmente o sistema repetidamente por sua cruel artimanha. Ele deveria ter ganhado uma mulher, não um gato. Enquanto isso, em Beacon Hills, eram 7 da manhã quando Stiles dirigiu até um endereço que seu pai lhe havia enviado por mensagem naquela manhã. Ao chegar, encontrou 4 policiais em frente a uma casa. Bom dia, pessoal, cumprimentou Stiles. Onde está meu pai? Um dos agentes Clark assentiu com um semblante sombrio. Bom dia, Stiles. O xerife está lá dentro, mas não recomendo que você entre. Preciso falar com ele, disse Stiles com a curiosidade aguçada. E eu já vi gente morta antes. Não assim, alertou a delegada Clark com o rosto pálido. É horrível. Stiles disse. Agora estou realmente curioso. Nesse instante, Noah gritou de uma janela aberta. Clark, deixe-o entrar. O agente levantou a fita amarela que isolava a cena do crime. Pode prosseguir. Stiles entrou na casa. Noah o encontrou no corredor e o conduziu até um quarto. Um velho jazia na cama, o rosto congelado numa expressão de puro terror. No centro do peito, havia um ferimento profundo, do tamanho de um punho. Mas não havia sangue. As bordas do ferimento pareciam carbonizadas, como se tivessem sido queimadas, mas o tecido estava completamente congelado. Todo o corpo do homem tinha um leve tom azulado, como se tivesse sido congelado instantaneamente por dentro. A voz de Noah estava baixa e cansada. Você tem alguma ideia do que poderia ter causado isso? Porque não parece ter sido feito por um ser humano normal. Stiles estudou a cena horrível. Não, vou tirar algumas fotos e enviar para Cogman. Ele pode saber. Noah assentiu com a cabeça. Certo. E diga a ele que está é a segunda vítima. Encontramos uma mulher ontem com o mesmo ferimento. Nada foi roubado, seus órgãos e sangue estavam todos lá, mas congelados exatamente assim. As 2 vítimas tinham uma coisa em comum. Ambas foram diagnosticadas com câncer terminal. Stiles começou a tirar fotos cuidadosamente com o celular, com a mente a mil. Quem mataria essas pobres pessoas que já estavam morrendo? Não sei, filho, suspirou Noah, massageando as têmporas. Esta cidade está ficando mais louca a cada dia. E tenho a sensação de que esta não será a última vítima. Peça ajuda a Jacob. Você pode trazê-lo aqui depois da aula para ver se ele consegue rastrear o cheiro do assassino, ou se o mordomo dele consegue encontrar imagens de vigilância que não conseguimos. Como da última vez. Sim, eu vou, prometeu Stiles com voz sombria. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 117. Na sala de jantar do palácio, as meninas estavam tomando café da manhã com Kit quando um Jacob ainda deprimido finalmente se juntou a elas. Alison deu um sorriso irônico. Já terminou de ficar de mau humor? Jacob a ignorou afundando-se numa cadeira. Apoiou a bochecha numa das mãos e começou a comer, pontuando cada garfada com um suspiro dramático. Lydia sorriu, tomando um gole de chá. Acho que ele ainda está com o coração partido. Malia, sentada ao lado dele, cutucou seu ombro. Por que você está tão triste? A Kit é ótima. Eu já gosto dela. Jacob suspirou, mexendo na comida no prato. Eu esperava invocar uma mulher mais velha e bonita. O sorriso de Lydia desapareceu, substituído por um bico. Então, você já está cansada de nós 3 e quer alguém novo? Não, disse Jacob rapidamente, olhando para cada uma delas. Eu amo vocês, meninas, e nunca vou me cansar de vocês. Mas vocês sabem como eu sou. Sou ganancioso, sou lascivo e amo mulheres. Não consigo evitar. Alison o encarou com um olhar penetrante e sério. Você quer mais mulheres porque realmente é um dragão, ou é só uma desculpa? Responda honestamente. Jacob encontrou o olhar dela.
Honestamente, no começo, antes de despertar minha linhagem sanguínea, eu amava as mulheres. A ideia de ter mais de uma esposa era apenas isso, uma ideia, uma fantasia, um devaneio, como poderia ser para qualquer homem. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas quando despertei minha linhagem sanguínea de dragão, isso reprogramou meus instintos. Essa ideia se tornou uma compulsão física e espiritual, até mágica. E piora, fica mais exigente, quanto mais forte eu me torno. Não é mais apenas um desejo, Alicent. É uma necessidade profunda. É meu instinto de acumulação. Malia inclinou a cabeça. Instinto de acumulação? É o instinto de colecionar e acumular tesouros de grande valor, explicou Jacob. E parte disso é o instinto de encontrar e proteger mais esposas. É algo avassalador. Os olhos de Lydia se estreitaram ligeiramente. Então somos apenas objetos para você? Vocês não são objetos, Lydia disse Jacob com firmeza. Eu amo vocês, meninas. Cada uma de vocês é meu tesouro inestimável e insubstituível. E eu preferiria morrer a perder qualquer uma de vocês. Kit, que estava mordiscando um pedaço de peixe em silêncio, limpou a boca com um guardanapo. Se ele for mesmo um dragão, então está falando a verdade. Existem dragões no meu mundo, e eles lutarão até a morte se alguém tentar roubar seu tesouro, ou sua princesa. Ela tomou um delicado gole de leite de uma xícara pequena e olhou para Jacob. Eu sempre quis fazer uma pergunta a um dragão. Jacob esboçou um pequeno sorriso. O que você quer saber? Por que vocês gostam de sequestrar princesas e trancá-las em torres? Jacob piscou. Não sei. Nunca sequestrei ninguém. Malia deu um sorriso irônico. E eu? Ei, eu não te sequestrei. Ele parou, suspirou e cedeu. Tudo bem, eu meio que te sequestrei. Mas eu não te tranquei, e você não é uma princesa. O sorriso irônico de Lydia era igual ao de Malia. Mas Alicent poderia ser considerada a princesa de uma antiga família de caçadores. Jacob disse, mesmo que ela esteja, eu não a sequestrei, não é? Cogman, que estava sentado educadamente na ponta da mesa, pigarreou. Se me permitem intervir, a partir de uma análise cruzada de mitos e narrativas registradas, os dragões são retratados sequestrando princesas por dois motivos principais. Ele ergueu um dedo. Primeiro, como tesouro. Assim como os dragões acumulam ouro, eles podem ver uma princesa como um animal de estimação raro e exótico, ou um tesouro vivo para exibir. Um segundo dedo juntou-se ao primeiro. Segundo, para obter vantagem política, usar uma refém real para resgate, ou para deter agressões contra seu território. Ele fez uma pausa. Há também um terceiro tema, menos comum. Às vezes não há sequestro algum. A princesa foge de um casamento arranjado ou de um guardião tirano, e busca ativamente a proteção do dragão. Jacob apontou para Cogman triunfantemente. Ouviu isso? Nem sempre somos os vilões. Ele se virou para Alicent. Como no seu caso. Você escapou da sua mãe tirana para buscar minha proteção. Alicent revirou os olhos. Ei, eu não fugi da minha mãe e ela não é tirana. Se você diz, disse Jacob com um sorriso de volta. Ele olhou para Lydia. E você? Você escapou do amargo divórcio e das constantes brigas dos seus pais e veio até mim em busca de amor e conforto. Lydia deu de ombros. Não vou negar. No começo eu só estava interessada em você, queria me divertir um pouco, uma distração do caos em casa. E acabei me apaixonando por você. Malia sorriu. Mas você ainda me sequestrou. Jacob passou um braço em volta dos ombros dela. Eu só estava preocupado com você sozinha na floresta. Eu sou um bom dragão. Malia inclinou-se para ele. Se você diz. Alicent checou o celular e se levantou. Muito bem, hora de irmos para a escola. Kit se animou, suas orelhas se mexendo. Posso ir também? Eu realmente quero ver o seu mundo depois de tudo que você me contou sobre ele. Não, você não pode vir à escola, disse Alicent. Mas depois da aula, Lydia e eu vamos te levar para fazer compras. Você tem que prometer que não vai falar na frente das pessoas, senão elas vão ficar assustadas. Kit deu um suspiro exagerado. Tudo bem. Estou muito deprimido para ir à escola hoje, anunciou Jacob, empurrando a cadeira para trás. Então, Kit, você pode ficar comigo. Kit se animou imediatamente. Ela pulou na mesa e caminhou rapidamente até Jacob. Podemos andar de carro? Posso dirigir? E eu quero um telefone como o das meninas. Posso roubar um? Jacob estendeu a mão e coçou delicadamente atrás das orelhas dela. Podemos fazer tudo isso, mas nada de roubar. Se você quiser alguma coisa, é só dizer e a gente compra para você, tá bom? Kit ronronou alto enquanto arranhava. Ok, nada de roubar. Agora, podemos ir para o mundo lá fora? Claro, disse Jacob. Alicent balançou a cabeça com um toque de exasperação na voz. Jay, você está faltando muito às aulas. Não se preocupem com isso, disse Jacob com um gesto de desdém. Doei $300.000 para a escola. Meu bom amigo, o diretor, me disse que posso faltar às aulas quando quiser. Só preciso comparecer às provas. Ele sorriu. Vocês meninas também podem faltar se quiserem. O rosto de Malia se iluminou. Ah, que bom. Eu não quero ir para a escola. É tão chato. Alicent e Lydia imediatamente a cercaram, cada uma segurando um braço. Você precisa ir à escola para aprender, disse Lydia com firmeza, conduzindo-a para o corredor. Você esteve na floresta por 7 anos. Você precisa aprender a socializar e conversar com as pessoas, acrescentou Alicent, reforçando o ponto enquanto a conduziam para longe. Jacob pegou Kit nos braços. Muito bem, vamos lá. Ele os teletransportou de volta para a mansão em Beacon Hills. Ele a colocou no sofá da sala, ligou a enorme TV e mostrou-lhe como usar o controle remoto. Já volto. Subiu as escadas para se trocar. Quando ele voltou, encontrou Kit completamente absorta com o nariz quase encostando na tela, assistindo a um documentário sobre peixes de águas profundas. Ele sorriu. Kit, vamos lá. Tire o cinto e as botas. E lembre-se, quando estivermos perto de pessoas, haja como um gato normal e não fale.
Kit desviou o olhar dos peixes brilhantes com evidente relutância, mas obedientemente tirou seu pequeno cinto e botas, e pulou no ombro de Jacob com facilidade. Jacob entrou em seu Camaro preto, e Kit imediatamente pulou no painel, seus olhos arregalados absorvendo tudo enquanto ele dirigia em direção à cidade. Ela claramente estava curtindo o passeio, com o rabo balançando alegremente. De repente suas orelhas caíram. Ela pulou do painel e se acomodou no banco do passageiro, com uma expressão preocupada. Jacob percebeu a mudança. O que foi? Você sente falta do seu mundo? Não, disse Kit baixinho, olhando pela janela. Não sinto nenhuma falta daquele lugar. Então, o que é? Você pode falar comigo. Ela se virou para ele com os olhos verdes sérios. Eu já tive donos antes. Eles eram legais, mas um dia, eles arrancaram minhas garras. Eu ainda não sei por que fizeram isso. Partiu meu coração, então eu fugi. Jacob manteve os olhos na estrada, a voz suave. Não quero parecer rude, Kit, mas no nosso mundo isso não é grande coisa. Quase todos os donos de gatos aqui cortam as unhas dos seus animais. É principalmente para a segurança do gato. Unhas muito compridas podem curvar e crescer dolorosamente para dentro das almofadinhas das patas. Os olhos de Kit se arregalaram em choque. O quê? Foi por isso que eles fizeram isso? Provavelmente Jacob assentiu. E além disso, mesmo que sejam cortadas, as garras crescem de novo. A minha nunca fez isso. É por isso que sou conhecida como Kit Softpaws. Que estranho, pensou Jacob, mas não disse nada. Aliás, por que você me contou sobre o seu passado? Ela olhou para as próprias patas. Quero saber se você também vai me machucar, ou me abandonar. Jacob sorriu suavemente. Estendeu a mão, cuidadosamente a colocou em seu colo e acariciou suas costas. Antes de mais nada, você não é apenas meu animal de estimação. Kit olhou para ele, seus olhos verdes o observando atentamente. Então, o que eu sou para você? Para mim e para as meninas, você é um membro da nossa família. Nunca vamos te abandonar. Nunca vamos te machucar. E vamos garantir que você tenha uma vida feliz pelo resto da sua vida. Eu prometo. Kit o encarou por um longo momento. Então, com um som suave e embargado, ela envolveu o pescoço dele com as patas dianteiras e enterrou o rosto em sua coleira. Obrigada, eu sempre quis uma família, sussurrou ela. Jacob sentiu a umidade das lágrimas em seu pescoço, mas não disse nada. Apenas continuou a acariciar suas costas, permitindo que ela liberasse a antiga dor reprimida. Depois de um tempo, quando seus soluços baixos diminuíram, Jacob quebrou o silêncio. Então, você quer dirigir o carro? Kit imediatamente o soltou, virando-se em seu colo com renovada animação. Ela ficou de pé em suas coxas, colocou as patas firmemente no volante e olhou atentamente para a estrada à frente, com um sorriso determinado em seu rosto felino. Jacob apenas sorriu, deu-lhe um tapinha afetuoso na cabeça e manteve uma das mãos levemente no volante para guiá-lo. Minha vida está ficando mais louca a cada dia. Tenho uma gata falante, pensou ele, com uma mistura de divertimento e aceitação. Uma pena que ela não seja uma mulher, mas talvez um dia eu consiga uma recompensa do sistema que a transforme em uma garota gato. Isso sim seria legal. Enquanto isso, na escola de Beacon Hills, Cogman parou o Rolls-Royce suavemente. Assim que as garotas saíram, Stiles veio correndo, parecendo desesperado. Onde está Jacob? Perguntou ele. Ele não virá à escola hoje, disse Allison. Você precisa dele para alguma coisa? Stiles pegou o celular. Meu pai quer que ele e Cogman ajudem em um caso. Algo está matando pessoas na cidade. De novo. Ele mostrou-lhes as fotos e explicou os detalhes. As vítimas com câncer terminal, os ferimentos horríveis, tanto por queimaduras quanto por congelamento. Os olhos de Malia brilharam de interesse. Stiles, Cogman e eu podemos ajudar com o caso. Lydia balançou a cabeça. Malia, você não deveria faltar à escola. Só conte para o Jay. Ele só está brincando hoje. Não, disse Malia firmemente. Jay está ocupado mostrando tudo para Kit. Deixe-o em paz. Eu ajudo o Stiles. Ela abriu a porta do carro e praticamente empurrou Stiles para dentro, entrando logo em seguida. Cogman, dirige. Stiles pescou perplexo. Espere, quem é Kit? Você a conhecerá em breve, disse Malia enigmaticamente. Cogman fez uma leve reverência para Lydia e Allison. Vejo vocês depois da aula, minhas senhoritas. Em seguida, entrou no banco do motorista e partiu, deixando Allison e Lydia balançando a cabeça enquanto entravam na escola. Cogman, Stiles e Malia chegaram ao local do crime. O xerife Stilinski ainda estava lá, com aparência exausta. Ele os deixou entrar. Malia começou imediatamente a farejar o ar. Há um cheiro aqui, algum tipo de cachorro, mas é fraco. Ela caminhou até uma parede, franzindo o nariz. E desaparece bem aqui. Stiles franziu a testa. Como assim desaparece? Tipo, teletransporte? Não sei, admitiu Malia. O cheiro simplesmente desaparece, como se tivesse sumido na parede. Cogman, que estava completamente imóvel com os olhos fechados, os abriu. Eu sei porque o cheiro desapareceu. Noah se virou para ele, com um brilho de esperança em seus olhos cansados. Você encontrou alguma coisa? Sim, encontrei uma câmera de vigilância escondida na casa logo atrás desta, disse Cogman. Identifiquei o que se trata. No entanto, as notícias não são boas. É algo perigoso? Perguntou Stiles. Para você e seu pai, extremamente. Armas convencionais seriam inúteis. Para a Lady Malia seria fácil eliminá-lo. O problema é localizá-lo. Ele apontou para o celular de Stiles. Já enviei as imagens. Stiles pegou o celular. Malia e Noah se inclinaram para frente para assistir. O vídeo mostrava um cachorro grande, preto e peludo, com olhos vermelhos brilhantes, caminhando silenciosamente pela rua à noite. Ele atravessou o muro do quintal da vítima como se não existisse, aproximou-se da parede da casa e atravessou a parede de tijolos maciços. Alguns minutos depois, uma tênue fumaça escura escapou pela parede e se dissipou no ar noturno. Stiles olhou fixamente, com o sangue a gelar-lhe nas veias. O que era aquilo? Cogman juntou as mãos atrás das costas.
Acredito que era um cão negro, um metamorfo como cão infernal. Mas ao contrário dos cães infernais que muitas vezes servem como guardiões do mundo sobrenatural, o cão negro é uma criatura malévola. Ele sente prazer em aterrorizar e matar aqueles que já estão doentes e morrendo. Dependendo de seus caprichos, pode matar seu alvo rapidamente ou assombrá-lo por até um ano antes de desferir o golpe final. Noah soltou um suspiro pesado, as peças se encaixando. Isso explica por que ambas as vítimas tinham câncer terminal. Preciso encontrar isso rápido. Você não deve enfrentá-lo sozinho, xerife, aconselhou Cogman. Como você viu, ele pode assumir uma forma semelhante a uma névoa. Ataques físicos o atravessarão sem causar danos. Para matá-lo nessa forma, é preciso atingi-lo com fogo elemental ou relâmpago. Noah passou a mão pelo rosto. Você consegue encontrar? Tentarei quando voltar para casa. No entanto, rastrear um ser que pode se tornar névoa incorpórea será difícil. Lady Malia não pode seguir seu rastro pelo mesmo motivo. Certo, disse Noah, com os ombros ligeiramente caídos. Obrigado. Espero que você consiga encontrar e resolver isso logo. Farei o possível para encontrá-lo, respondeu Cogman. Então voltou-se para Malia. Minha senhora, devo levá-la de volta para a escola? Malia balançou a cabeça. Não, eu não quero voltar para a escola. Me leve para casa. Eu quero dormir mais um pouco. Como desejar, minha senhora. Depois da escola, Cogman levou Alison e Lida de volta para a mansão. Elas encontraram Jacob esparramado em uma grande poltrona reclinável na sala de estar. Malia estava enroscada em um lado dele, e Kitty estava aninhada no outro. Os três assistiam a um documentário sobre leões na enorme TV. Alison e Lydia se aproximaram, cada uma dando um beijo suave em Jacob. Cogman te contou sobre o cão negro? Perguntou Alison, sentando-se no braço da cadeira. Jacob assentiu com a cabeça, os olhos ainda fixos na tela onde uma leoa caçava. Sim, lidaremos com isso quando Cogman encontrar. Capítulo 118. Jacob estava deitado na cama em seu quarto em Serendel, com Alison enroscada contra ele, a cabeça em seu peito. Ele passava os dedos distraidamente pelos cabelos dela. Devo dar a Kitty o soro do Hulk ou a poção que te dei antes de você virar fada? Perguntou ele. Alison se mexeu um pouco. Quanto soro do Hulk você ainda tem? Eu tinha 20 frascos. Dei 3 para vocês, meninas, então me restam 17. Então dê a ela o soro do Hulk, sugeriu Alison. Ela provavelmente vai querer se juntar a nós quando lutarmos. Quanto mais forte ela for, melhor. Certo. Darei uma a ela amanhã. Ele fez uma pausa, uma ideia lhe ocorrendo. A propósito, como seus pais estão se adaptando à nova força? Não os vejo desde que lhes dei a poção. Alison sorriu. Eles estão muito felizes. Me disseram que vão te convidar para jantar para te agradecer. Seu sorriso se alargou. E aliás, eles estão se comportando como recém-casados ultimamente. Jacob ergueu uma sobrancelha. Sério? Sim. Eles são todos muito carinhosos uns com os outros. Na verdade, eles me expulsaram outro dia quando tentei passar a noite na casa deles. Jacob deu uma risadinha. Você pode ganhar um irmãozinho ou irmãzinha em breve, hein? Alison riu baixinho. Um irmãozinho ou irmãzinha seria legal. Ela ergueu a cabeça e o beijou. Obrigada. Você os fez muito felizes. Sou muito grata por isso. De nada, meu amor. Ele a abraçou mais forte e então se lembrou de algo. Falando em crianças, eu tenho um ovo de dragão que eu tinha esquecido. Alison sentou-se, com os olhos arregalados de interesse. Um ovo de dragão? Tire-o daqui. Quero vê-lo. Jacob recuperou o ovo de sua dimensão de bolso. Era uma esfera azul lisa e bonita, aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete. Alison pegou o objeto com cuidado, passando as mãos pela superfície impecável. Ora, é tão liso. Ela o devolveu. Que tipo de dragão você acha que vai sair dele? Jacob colocou o ovo ao lado deles na cama. Não sei, mas descobriremos em breve. Agora vamos dormir. Eles se acomodaram nos braços um do outro e adormeceram. Algumas horas depois, Jacob acordou com um leve estalo ao seu lado. Olhou para o lado e viu o ovo balançando suavemente no colchão. Sacudiu Alison delicadamente. Alison, acorde. Está chocando. Alison murmurou com os olhos ainda fechados. O que está eclodindo? O ovo de dragão. Acorde ou você vai perdê-lo. Os olhos de Alison se abriram de repente. Ela imediatamente focou no ovo, que agora tremia com mais força. Jacob teletransportou-se rapidamente para os quartos de Lydia e Malia, aparecendo brevemente em cada um para pegar uma das meninas sonolentas no colo, antes de se teletransportar de volta e depositá-las sem cerimônia na cama. Lydia e Malia acordaram confusas e desorientadas. Ei, o que está acontecendo? Malia resmungou, esfregando os olhos. Alison apontou animadamente para o ovo. Olha, as duas garotas encaravam o orbe azul brilhante e oscilante. Lydia piscou. O que é isso? Um ovo de dragão, disse Jacob com a voz cheia de expectativa. E está prestes a chocar. Malia franziu a testa, seu cérebro ainda sonolento processando as informações lentamente. Um ovo de dragão? Ela olhou do ovo para Alison. Você deu à luz? Alison ficou momentaneamente em silêncio, atônita. O quê? Não. O ovo é do Jay. Malia parecia completamente perplexa. Virou-se e lançou a Jacob um olhar profundamente estranho. Eu não sabia que você podia botar ovos. Lydia e Alison caíram na gargalhada, sem conseguir se conter. O rosto de Jacob escureceu. Ele estendeu a mão e deu um peteleco na testa de Malia. O que você está pensando, sua idiota? Eu sou um homem, não posso dar à luz. Peguei o óvulo da minha dimensão de bolso. Malia esfregou a testa, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto enquanto ela se juntava às risadas. Jacob balançou a cabeça, um sorriso finalmente rompendo sua exasperação, e voltou toda a sua atenção para o ovo. As rachaduras se espalharam rapidamente.
Com o último estalo suave, um pedaço da casca se desprendeu. Um instante depois, um pequeno dragão azul molhado e absolutamente adorável, do tamanho de um gato, emergiu. Ele piscou seus grandes e inteligentes olhos azuis, olhando com curiosidade para Jacob e as 3 meninas ao seu redor. Todas as meninas exclamaram em uníssono: "Uau, que fofo!" Jacob estendeu a mão e tocou delicadamente a cabeça do pequeno dragão. Um clarão intenso de luz branca preencheu a sala. Quando se dissipou, uma tela translúcida do sistema apareceu diante dos olhos de Jacob. A dragão Safira está tentando formar um laço vitalício com você. Você aceita? Safira? A dragão do filme Eragon? Ótimo. Aceite o vínculo. A tatuagem de dragão vermelho em sua palma, símbolo de seus laços com seus companheiros, brilhou intensamente antes de desaparecer novamente. Apareceu uma nova notificação. Vínculo vital com Safira estabelecido. Sua morte causará a dela, a morte dela não afetará. Sua taxa de crescimento de força é ligeiramente aumentada. A força de Safira crescerá em conjunto com a sua, atingindo o máximo de 60% do seu poder total quando ela atingir a maturidade. Você poderá extrair energia dela através do vínculo em momentos de necessidade. Alison protegeu os olhos do brilho residual. Jay, o que foi aquele clarão? Eu simplesmente criei um vínculo com ela, disse Jacob, com um tom de entusiasmo na voz. Ela? Perguntou Lydia. Sim, ela. Jacob pegou cuidadosamente a pequena dragão trêmula, aconchegando-a em seus braços. Algum de vocês já assistiu ao filme Eragon? Sim, eu fiz, disse Lydia. Eu também assisti, acrescentou Alison. Por quê? Jacob olhou para a pequena criatura azul que se aconchegava em seu calor, embora ela pareça um pouco diferente da versão do filme. Está Safira. Sério? Lydia inclinou-se para frente para olhar mais de perto. Sim, eu soube o nome dela e sua origem quando o vínculo se formou. Malia inclinou a cabeça. Então, ela também é sua companheira? Você vai dormir com ela na forma de dragão? Ou ela vai se transformar em humana quando crescer? Jacob explicou. Ela não é minha companheira. Nosso vínculo não é de acasalamento. Mas, talvez eu possa ajudá-la a assumir uma forma humana algum dia. Só então eu consideraria me casar com ela. Sou um pervertido, mas não a ponto de dormir com ela em sua forma de dragão. Malia deu um sorriso irônico. Mas você não adora dormir conosco em nossas formas híbridas? Eu adoro garotas monstro, admitiu Jacob. Mas não animais completos. Alguma vez eu já te pedi para fazer isso enquanto você está na sua forma completa de coiote? Malia ponderou com um brilho travesso nos olhos. Não, mas pensei que você simplesmente tivesse esquecido, ou que ainda estivesse tímido demais para perguntar. O rosto de Jacob escureceu novamente. Muito bem, chega. Você vai ser punido esta manhã, e eu não vou te soltar até que você desmaie. O sorriso de Malia se alargou. Pode vir. Jacob entregou Safira delicadamente a Alison. Dê um pouco de carne para ela e certifique-se de apresentá-la a Kitty. Caso contrário, Safira pode tentar comê-la. Alison pegou o pequeno dragão, dizendo carinhosamente, vem cá, gracinha. Ela e Lydia saíram da sala, provocando o dragão recém-nascido. Jacob se virou para Malia e a atacou, prendendo-a na cama. Agora é hora de lidar com essa sua pestinha. Ele selou seus lábios com um beijo profundo, e logo o quarto se encheu com os gemidos de Malia. Depois de um tempo, os gemidos se transformaram em rosnados baixos e profundos enquanto ela se transformava em sua forma híbrida. Os dois continuaram assim por horas, perdidos um no outro. Fiel à sua palavra, Jacob não parou até que uma Malia exausta e completamente satisfeita finalmente adormecesse em seus braços. Ele sorriu com profunda satisfação, a abraçou forte e tirou uma soneca com ela. Ao acordarem, Jacob e Malia tomaram banho e depois foram para o jardim em frente ao palácio. Jacob viu Safira correndo alegremente atrás de Kitty, que a provocava com um pedaço de barbante. Cogman, onde estão Alison e Lydia? Perguntou Jacob. Eles estão na escola, senhor, respondeu Cogman, aparecendo ao lado dele. Você já encontrou o cão negro? Ainda não, senhor. Safira viu Jacob e correu até ele. Ele a pegou no colo com um sorriso. Você parece cheia de energia. Kitty se aproximou trotando. Ela adorou a carne de búfalo Sker. Comeu até a barriga estufar, dormiu por horas e só acordou à meia hora. Ela não para de brincar desde então. Jacob sorriu e tirou uma galinha de borracha de sua dimensão de bolso. Apertou-a e ela soltou um guincho alto e ridículo. Os olhos azuis de Safira se arregalaram de intenso interesse. Ele a entregou a ela e a colocou de volta no chão para brincar. Em seguida, ele tirou um frasco do soro do Hulk e entregou para Kitty. Beba isso. Vai te deixar muito forte, te dar uma super capacidade de cura e pode até ajudar suas garras a crescerem novamente. Kitty pegou o frasco, com os olhos brilhando de esperança. Você está falando a verdade? Minhas garras vão mesmo crescer de novo? Jacob deu um tapinha na cabeça dela. Experimente e veremos o que acontece. Kitty assentiu com entusiasmo. Certo. Me deseje sorte. Ela destampou o frasco e bebeu o soro verde brilhante. Imediatamente seu corpo começou a esquentar. Ela começou a suar pelas almofadas das patas e se deitou na grama enquanto uma onda de dor percorria seu pequeno corpo, mas era suportável. A dor vai passar logo, disse Jacob, tentando tranquilizá-lo. Aguente firme. Malia, observando Safira ainda alegremente atacando a galinha de borracha, perguntou. Você vai dar o soro para Safira também? Jacob balançou a cabeça. Não, ela não precisa disso. Compartilhamos um laço vital, a força dela cresce com a minha. O ar de Serendel é rico em magia, e ela pode se banquetear com carne mágica. Dê a ela 1 ano ou 2, e ela se tornará um poderoso dragão gigante. Entendo, disse Malia. Então seu estômago roncou alto. Ela olhou para Cogman. Velho, cozinhe um pouco de carne para nós. Estou morrendo de fome. Já está preparado, minha senhora, respondeu Cogman. Devo trazê-lo aqui? Sim.
Cogman fez uma leve reverência e desapareceu com um estalo suave. Um instante depois reapareceu no jardim, carregando nos braços uma grande mesa de madeira polida. Desapareceu novamente e reapareceu com 2 cadeiras ornamentadas e, por fim, fez uma última viagem carregando uma enorme travessa de prata repleta de pedaços de carne fumegantes e aromáticos. Jacob e Malia sentaram-se e começaram a comer. O aroma delicioso da carne cozida chamou a atenção de Safira. Ela imediatamente abandonou a galinha de borracha, agora silenciosa, correu até Jacob e subiu em sua perna até chegar ao seu colo. Jacob sorriu carinhosamente, escolheu um pedaço macio de carne e começou a alimentá-la. Após cerca de 40 minutos, o corpo de Kitty havia absorvido completamente o soro. Ela se levantou e a primeira coisa que fez foi erguer uma pata e flexioná-la. Para sua surpresa, garras afiadas e brilhantes surgiram de sua pata. Dominada pela alegria, ela saltou em direção a Jacob com sua nova força incontrolável. O impacto quase o derrubou da cadeira. Uau! Jacob resmungou, recompondo-se. Ele estava prestes a dizer algo, mas sentiu o corpinho trêmulo em seus braços e ouviu seus soluços baixos e felizes. Simplesmente a abraçou e deu tapinhas em suas costas, deixando-a liberar a torrente de emoções. Quando finalmente se acalmou, ela olhou para ele com os olhos brilhando de gratidão. Obrigada. De nada, disse Jacob suavemente. Então ele sorriu. Mas Kitty, você precisa aprender a controlar sua nova força. Você quase me derrubou quando pulou. Kitty sorriu sem jeito. Desculpe por isso. Malia, que agora embalava uma safira adormecida, disse, não estou com vontade de ir para a escola. Então vou treinar com ela e ajudá-la a controlar sua força. Tudo bem, concordou Jacob. Ele olhou para Kitty em seu colo. Me dê sua mão. Kitty estendeu a pata dianteira e Jacob a segurou. Um lampejo de luz dourada emanou de suas mãos unidas e, quando se dissipou, uma tênue marca de cabeça de dragão apareceu na parte de trás da pata dianteira de Kitty antes de cintilar e desaparecer sob sua pele. Jacob explicou. Agora você pode entrar e sair de Serendel quando quiser, e pode se teletransportar para qualquer lugar dentro dela. Peça a Cogman e Malia para lhe ensinarem como. Então ele tirou 2 pergaminhos de aparência antiga de sua dimensão de bolso e os entregou a ela. Este aqui, disse ele, apontando para o primeiro, é o pergaminho Ken. Depois de usá-lo, você ganhará a habilidade de criar um poderoso escudo de energia para se proteger. O outro é o pergaminho de Firaga. Ele lhe ensinará uma poderosa magia de fogo para atacar seus inimigos. Kitty pegou os pergaminhos com cuidado. Obrigada, disse ela, esfregando sua pequena cabeça carinhosamente na bochecha de Jacob. De nada. Ele a colocou delicadamente sobre a mesa e se levantou. Deu um beijo rápido em Malia. Ensine-a a usar os pergaminhos e a se acostumar com sua nova força. Vou para a escola. Cogman deu um passo à frente. Devo levá-lo de carro, senhor? Não, eu mesmo vou dirigir. Dito isso, ele se teletransportou, reaparecendo na mansão em Beacon Hills. Trocou de roupa e caminhou até seu Camaro. Entrando no banco do motorista, concentrou-se em seus pensamentos. Sistema. Iniciar sessão. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 500 moedas. Calcinha da Saeco, High School of the Dead ainda quentinha. Ela acabou de tirá-la. Aproveite, anfitrião. O amiguinho de Tony Montana, Scarface, um Colt AR-15 equipado com um lançador de granadas M203 improvisado. Possui munição infinita. O rosto de Jacob escureceu. Que se dane o sistema. Quantas vezes eu tenho que dizer que não quero cuecas como recompensa? Principalmente usadas. Ele saiu do carro, recuperou o objeto ofensivo de sua dimensão de bolso e com um movimento rápido do pulso, conjurou uma pequena bola de fogo na palma da mão. A cueca pegou fogo antes mesmo de tocar o chão, virando cinzas num instante. Que nojo, murmurou, limpando as mãos. Ele voltou para o carro e pegou a outra recompensa. O peso do AR-15 personalizado era sólido e satisfatório em suas mãos. Bom, pode não ser a arma mais eficaz contra criaturas sobrenaturais, mas qualquer coisa com munição infinita é sempre bom ter. Ele guardou-o de volta em sua dimensão de bolso. Sistema, mostre-me meu status. Uma tela detalhada e translúcida materializou-se diante de seus olhos. Status. Nome, Jacob Alexander. Espécie, humano, dragão. Espaço harém. Uma ilha extradimensional com um grande palácio, florestas e um enorme lago. O acesso é exclusivo para você, suas esposas vinculadas e pessoas a quem você conceder permissão de entrada. Loja de sistemas. Desbloqueado. Pode comprar recompensas de login diário e itens de comida obtidos anteriormente em logins de evento local, missão mensal. Outros itens, poções, habilidades, linhagens sanguíneas, etc., exigem melhorias adicionais do sistema para serem desbloqueados. Moedas do sistema. Jacob examinou a lista. Seus olhos se detiveram na seção de veículos. O Aston Martin DB5 do James Bond. Eu tinha me esquecido que tinha esse carro. Estou dirigindo ele hoje. Ele saiu do Camaro. Com um pensamento, resgatou o icônico Aston Martin prateado de sua dimensão paralela. O carro apareceu na entrada da garagem com um leve baque, seu cromo polido e linhas clássicas brilhando à luz do sol. Após um momento admirando a bela máquina, Jacob entrou, apreciou o cheiro de couro e girou a chave. O motor ronronou suavemente, ganhando vida. Ele sorriu e saiu da garagem rumo à escola em grande estilo. Capítulo 119. Um jantar com os Argentergengia. Jacob chegou à escola durante o almoço. Ele estacionou seu Aston Martin e seguiu direto para o refeitório, onde encontrou Alison, Lydia, Stiles, Scott e Erika em sua mesa habitual. Ele deslizou para um assento. Sobre o que vocês estão falando? Stiles inclinou-se, baixando a voz. Existem 3 novos lobisomens na escola.
Jacob ergueu uma sobrancelha e casualmente examinou o recinto. Ele os avistou sentados juntos em uma mesa no canto mais distante. Então Derek transformou Isaac e Boyd exatamente como no cânone. Mas quem é a garota? Não consigo ver o rosto dela. Ele voltou-se para Stiles. Eu conheço Isaac e Boyd, mas quem é a garota? Antes que Stiles pudesse responder, Scott falou. O nome dela é Tracy Stewart. E eu garanto a preferência. Jacob estreitou os olhos para Scott, que imediatamente implorou por favor, só me deixe ter isso. Jacob deu um sorriso de lado. Relaxe, não tenho interesse nela. Mas você consegue sequer convidá-la para sair? Precisa que eu seja seu ala? Scott balançou a cabeça. Não, obrigado. Eu mesmo posso convidá-la. Você apenas fique longe dela. Jacob deu de ombros. Como eu disse, não estou interessado. Seu sorriso alargou-se. Estou mais interessado na Melissa. Devo fazer uma visita a ela. Não a vejo há algum tempo. Para sua surpresa, Scott não reagiu. Ele apenas continuou encarando a nuca de Tracy, ignorando-o completamente. Jacob pegou um osso de frango limpo do prato de Allison e atingiu a cabeça de Scott com ele. Ei, você não ouviu o que acabei de dizer? Scott piscou finalmente olhando para ele. Eu ouvi. Eu apenas não me importo. O sorriso de Jacob retornou. Isso significa que tenho sua bênção? Não, disse Scott categoricamente. Isso apenas significa que sei que minha mãe não namorará um menor de idade. Eu sou menor de idade agora, rebateu Jacob. Mas terei 18 anos em 1 ano e alguns meses. Scott levantou-se, ajeitando sua jaqueta. Bem, isso é um problema para depois. Ele olhou em direção à porta do refeitório. Por enquanto vou falar com a Tracy. Ela acabou de sair. Jacob fez uma saudação militar fingida. Ok, filho, divirta-se. E se não me quer como seu ala, pode pedir conselhos ao seu tio Stiles para não ser rejeitado. Stiles riu. Posso lhe dar umas dicas sólidas, sobrinho Scott. Vão se ferrar, vocês dois, disse Scott, mas ele estava sorrindo. Finalmente tenho uma chance com uma namorada, e não vou deixar vocês estragarem meu bom humor. Ele saiu do refeitório, deixando Jacob, Stiles e as garotas rindo. Quando a risada diminuiu, a expressão de Stiles tornou-se séria. Aliás, pessoal, há algo estranho acontecendo. Alguém ou alguma coisa tem desenterrado túmulos e roubado órgãos humanos do cemitério. Jacob perguntou. Isso aconteceu ontem? Não, aconteceu há 4 dias, disse Stiles. Encontrei nos arquivos do meu pai ontem, mas ele apenas classificou como roubo de túmulo. O foco dele está no caso do cão negro. Allison franziu a testa. Talvez não seja um caso sobrenatural desta vez. Talvez, concordou Stiles. Jacob pensou. Então os eventos da segunda temporada já começaram. Esse é o lobisomem ômega roubando e comendo órgãos humanos. Ele examinou o refeitório, procurando por Jackson, mas não o viu. O que devo fazer sobre o Jackson? Ele é um idiota, mas não é mau. O verdadeiro vilão é aquele canalha do Matt, que perseguiu Allison e controlou Kanima na série. Sim, com certeza vou me livrar daquele cara. Ele foi retirado de seus pensamentos por Allison cutucando seu ombro. Eu estava falando com você. Você não me ouviu? Jacob piscou. Desculpe. O que você disse? Mamãe convidou você para jantar hoje à noite. Você vai ou não? É claro que vou. Allison sorriu. Ok, vou ligar e dizer a ela que estamos indo. Ela pegou seu telefone para fazer a ligação. Jacob voltou-se para Stiles. Você viu o Jackson hoje? Sim, ele estava na aula esta manhã, disse Stiles, baixando a voz novamente. Mas ele estava agindo de forma muito estranha. Ele parecia pálido e doente, e teve um sangramento nasal. O sangue que saía era preto. Por que você está perguntando sobre ele? E por que ele estava sangrando sangue preto? Jacob fingiu ignorância. Eu estava perguntando porque não o vi com os novos betas do Derek. E não faço ideia do porquê de ele estar sangrando sangue preto. Nesse momento o sinal tocou, sinalizando o fim do almoço. Eles reuniram suas coisas e voltaram para a aula. Após a aula, o grupo se reuniu em frente ao prédio. Scott estava sorrindo como um idiota. Certo, pessoal, vejo vocês mais tarde. Tenho um encontro. Jacob ergueu a mão. Espere. Ele puxou algum dinheiro do seu bolso dimensional. Aqui estão 1000 pratas. Leve a Tracy a algum lugar legal, filho. Scott rosnou vá se ferrar, mas ele pegou o dinheiro. Mas obrigado. Eu poderia precisar disso. Ele correu para seu carro e acelerou. Jacob sorriu, envolvendo Allison e Lydia com um braço. Vou ser um bom pai. Lydia e Allison apenas balançaram a cabeça, sorrindo. Stiles pigarreou alto. Hein? Jacob olhou para ele. O quê? Stiles sorriu de forma tímida. Você precisa de um segundo filho? Eu até te chamo de papai. Jacob olhou para ele com puro desprezo. Não. E se você me chamar disso, eu juro que vou quebrar seus dentes. Ele pegou outros $1000 e bateu o dinheiro no peito de Stiles. Se você quer dinheiro, é só pedir. Você não precisa me enojar. Stiles pegou o dinheiro, seu sorriso alargando-se. Obrigado, Pará. Os olhares letais de Jacob e Lydia o fizeram parar no meio da palavra. Ele se virou e rapidamente arrastou Marika rindo para longe. Vamos, gata. Jacob e Lydia estão prestes a me matar. Jacob e Allison levaram Lydia até o Rolls-Royce, onde Cogman estava esperando. Jacob beijou Lydia em despedida. Vejo você mais tarde, querida. Vejo vocês mais tarde, pessoal, disse Lydia, entrando no carro. Cogman olhou para Allison. A senhorita não vai para casa? Não, disse Allison. Jay e eu vamos jantar na casa dos meus pais. Entendo, disse Cogman. Tenham uma noite agradável. Obrigado. Cogman partiu suavemente, e Jacob e Allison caminharam até o Aston Martin. Allison observou o elegante carro prateado com apreciação. Belo carro. Quando você o conseguiu? Eu peguei do meu bolso dimensional alguns dias atrás, disse Jacob, destrancando com um clique. Eu meio que esqueci dele. Posso dirigir? Jacob jogou as chaves para ela.
Claro, eles entraram, e Alison os dirigiu em direção à casa de seus pais. Logo, eles entraram na garagem dos Argentergenja. Alison estacionou o carro, e Jacob recuperou uma peça de queijo azul de seu bolso dimensional que ele recebeu como recompensa diária. Este é um queijo azul italiano chamado gorgonzola, disse ele. Como seus pais gostam de queijo fedorento, pensei que eles apreciariam. Eles vão adorar, disse Alison. Você tem algum chocolate chique nesse seu bolso dimensional? Eu tenho. Você quer dar alguns a eles? Alison assentiu. Sim, me dê uma caixa. Ou faça duas. Jacob rapidamente comprou 2 caixas de chocolate premium da loja do sistema por 12 moedas e as entregou a ela. Então, eles saíram do carro e caminharam até a porta da frente. Kate foi quem abriu. Alison beijou sua tia na bochecha e deu a ela uma das caixas de chocolate. Para você. Obrigada, princesa, disse Kate, sorrindo. Ela então cumprimentou Jacob com um brilho brincalhão nos olhos. Boa noite, bonitão. Jacob deu um aceno. Kate. Eles entraram, indo em direção à cozinha, que estava preenchida pelo aroma delicioso de uma refeição caseira. Alison beijou seus pais em cumprimento. Jacob entregou a peça de queijo a Chris. Aqui, aproveitem. Mas por favor, não abram até que eu vá embora. Chris aceitou com um sorriso. Oh, gorgonzola. Ele tem um cheiro forte e pungente, mas tem um gosto fantástico acompanhado com mel e torradas, ou um bom bife vagil. Vitória concordou com a cabeça. Também é excelente em massas ou risotos. Eu poderia fazer um pouco para vocês, crianças, se quiserem. Jacob e Alison falaram ao mesmo tempo. Por favor, não. Vitória apenas sorriu. Problema de vocês. Alison então retirou uma caixa grande cheia de carne de búfalos que é de seu anel espacial. Eu trouxe para vocês um pouco daquela carne que vocês gostaram lá de casa. Chris pegou a caixa, sua expressão genuinamente satisfeita. Obrigado, querida. Aquela carne estava incrível. Não parei de pensar nela desde que a comi. Quando vocês terminarem essa caixa, apenas digam a Alison para trazer mais, disse Jacob. Temos bastante. Chris guardou a carne na geladeira. Obrigado. Muito bem, disse Vitória batendo palmas. Chris, leve Jacob para a sala de estar. Kate, Alison e eu terminaremos aqui. Chris e Jacob foram para a sala de estar, conversando confortavelmente até que Alison os chamou para o jantar. Eles foram para a sala de jantar e desfrutaram de uma refeição relaxada e deliciosa. Chris e Vitória expressaram sua gratidão a Jacob mais uma vez pelo miracuru. Depois, todos se acomodaram na sala de estar aconchegante perto da lareira. Alison e Jacob se enroscaram juntos em uma poltrona grande. Chris estava com o braço em volta de Vitória no sofá, e Kate sentou-se em uma poltrona de pelúcia. Alison mencionou os problemas mais recentes da cidade. A propósito, vocês ouviram falar sobre o cão negro na cidade? A expressão de Chris tornou-se séria. Um cão negro? Não tínhamos ouvido. Alison os colocou a par e então disse, Cogman está procurando por ele, mas até agora ele não encontrou. Cães negros nem sempre são retratados como puramente maus, refletiu Chris, recorrendo ao seu conhecimento de caçador. Algumas lendas dizem que são guardiões que protegem viajantes ou acompanham mulheres andando sozinhas para casa à noite. Essas são apenas histórias, rebateu Vitória, seu tom mais ríspido. Cães negros são criaturas malignas. Eles assombram os moribundos e os levam à loucura antes de desferirem o golpe mortal. Existem incidentes documentados deles perseguindo soldados feridos em campos de batalha, uivando e observando à distância à noite, aproveitando o medo dos soldados antes de finalizá-los. Eles também apareciam em cidades atingidas pela peste, atormentando os doentes até que perdessem a sanidade pelo medo, então os matando com um fogo azul que queima e congela simultaneamente. Alison franziu a testa. Por que eles fazem isso? O assombro, quero dizer. Isso os torna mais fortes? Provavelmente não, disse Kate girando sua bebida. Algumas criaturas são apenas psicopatas. Elas desfrutam do sofrimento dos outros. Como seu mordomo. Ei, protestou Alison. Cogman não é um psicopata. Ela pausou. Bem, ele é um psicopata. Mas ele não é mau. Kate estremeceu levemente. Ele pode não ser mau, mas certamente me assusta. Não gosto de ficar sozinha com ele no mesmo cômodo. Parece tão arrepiante quando ele olha para mim com aquele sorriso inquietante dele. Alison riu. Isso é culpa minha. Eu disse a ele para tentar se dar bem com você. O sorriso é a tentativa dele de ser amigável. Ele tem boas intenções, apenas, parece sinistro nele. Vitória mudou de assunto. Aliás, Alison, tenho pensado em voltar a trabalhar. Estou considerando um cargo de professora na sua escola. O que você acha? Sério? Perguntou Alison, surpresa. Qual matéria você vai ensinar? Inglês. Alison sorriu. Então, por favor, não seja muito rigorosa comigo. E também, pegue leve com a Malia. Temos que arrastá-la para a escola todos os dias como está. Não a faça odiar isso ainda mais do que ela já odeia. Vitória piscou. Vou tentar ser legal. Jacob a observou. Você não vai para a escola apenas para ensinar, vai? E por que mais eu iria para lá? Perguntou Vitória, sua expressão neutra. Você vai monitorar os betas do Derek. Certo, talvez. Apenas não os ataque a menos que eles realmente machuquem pessoas, disse Jacob. E quando Gerard vier para Beacon Hills, certifique-se de avisá-lo para não aceitar o cargo de diretor, ou mesmo colocar os pés na minha escola. Chris parecia intrigado. Por que você está tão preocupado com o diretor? Porque ele é meu amigo. Vitória ergueu uma sobrancelha. Amigo? Alison riu. Sim. Jay e Steele são expulsos da sala quase todos os dias, então eles se tornaram amigos do diretor. Jay até o convenceu a deixá-los colocar uma TV e alguns videogames em uma sala de aula vazia para servir de detenção lá. O diretor às vezes joga videogame com eles. Vitória disse, é realmente isso que um diretor deve fazer? Detenção deve ser um castigo, não para eles se divertirem. Ela fixou Jacob com um olhar severo. E quanto às suas notas?
Você sequer aprende algo na escola? Eu sou um aluno nota 10, disse Jacob com um dar de ombros. Ele está dizendo a verdade, confirmou Allison, embora ela parecesse divertida. Surpreendentemente, ele e Stiles têm boas notas. Eles apenas não conseguem ouvir na aula ou ficar sentados por um segundo. A única hora que Jay fica quieto na aula é quando está dormindo, o que também lhe rende detenção. Jacob deu um sorriso de lado para Vitória. Como você era como aluna? Aposto que você era do tipo que lembrava ao professor quando eles esqueciam de passar o dever de casa. Vitória sorriu, um raro brilho nostálgico em seus olhos. Na verdade, eu era. Eu era uma boa aluna, mas não tinha muitos amigos. Não porque eu não pudesse, mas porque achava a maioria dos meus colegas intelectualmente deficientes. Eu gostava bastante dos olhares miseráveis em seus rostos quando eu lembrava os professores sobre o dever de casa. Allison riu. Fazer isso não te metia em problemas? Metia, admitiu Vitória. Mas fui treinada como caçadora. Eu batia em qualquer um que tentasse me intimidar, garotas ou garotos. Allison sorriu orgulhosa. Eu não esperaria nada menos de você, mamãe. Ela se virou para seu pai. E quanto a você, pai? Que tipo de aluno você era? A expressão de Chris tornou-se distante. Gerard começou a me treinar cedo. Ele me mostrou coisas horríveis. A escola era um lugar onde eu podia relaxar e tentar ser uma criança normal. Mas no ensino médio eu era mais distraído, pensando nas coisas que tinha visto e temendo minha primeira caçada real. É por isso que não queria te contar sobre o sobrenatural ou que éramos caçadores. Eu queria que você tivesse o que eu não pude, uma infância normal. Eu agradeço por isso, pai. Obrigado, disse Allison suavemente. Chris deu um sorriso irônico. Você não ficou muito agradecida quando descobriu que éramos caçadores, porém. Você se lembra de como ficou brava? Eu fiquei brava porque você enviou seus caçadores para atacar Jay, Lydia e eu em vez de apenas falar comigo, lembrou Allison. Chris tossiu sem jeito. Todos nós cometemos erros, eu acho. Ele mudou de posição em seu assento. Aliás, Gerard chegará na cidade em 1 ou 2 dias. A expressão de Allison endureceu. Ele sabe sobre a Kate? Sim, disse Chris. Jacob franziu a testa. Como? Todos os caçadores que você trouxe para lutar contra Peter naquela noite estão mortos. Quem contou a ele que Kate foi transformada? Isso foi na verdade culpa minha, admitiu Kate com um suspiro. 3 dias atrás eu estava com Chris e alguns outros caçadores, visitando um de nossos armazéns. Esqueci que havia uma barreira de cinzas da montanha ao redor dele. Os caçadores todos me viram sendo bloqueada pela barreira. Eu queria matá-los todos, mas Chris não me deixou. Então eles contaram a Gerard que sou uma metamorfa. Allison lançou um olhar preocupado para sua tia. Então você deve ter cuidado. Ele definitivamente tentará te matar. Eu terei, prometeu Kate. Jacob se espreguiçou e olhou para baixo, para Allison em seus braços. Muito bem, hora de eu ir para casa. Você vem comigo ou vai ficar? Vou passar a noite aqui, disse Allison. Você pode deixar o carro? Eu vou dirigi-lo para a escola amanhã. Claro. Ele a beijou, entregou-lhe as chaves e levantou-se. Vejo vocês amanhã. Ele acenou para os outros. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo jantar. Então, ele desapareceu. Chris e Vitória o tinham visto se teletransportar antes, então não ficaram chocados. Kate, porém, olhou ao redor do cômodo perplexa. Para onde ele foi? Ele se teletransportou, disse Allison simplesmente. Teletransportou? Sim, ele já está em casa a essa altura. Kate suspirou, um toque de inveja em sua voz. Essa é uma habilidade útil de se ter. Concordou Allison, levantando-se. Ela segurou a mão de Kate. Vamos assistir a um filme no meu quarto. Kate animou-se. Podemos assistir a um filme de terror? Não. Filmes de terror são estúpidos. Vamos assistir a uma comédia. Enquanto as duas subiam as escadas, Vitória observou-as partir, então virou-se para Chris, sua expressão séria. Ela se aconchegou mais perto. Como você vai lidar com o Gerard? Chris soltou um longo suspiro cansado. Tudo que posso fazer é avisá-lo para não fazer nada estúpido. O resto depende dele. Mas e se ele tentar atacar Jacob, ou Allison, ou um de seus amigos? Insistiu Vitória. Chris deu de ombros, seu rosto assumindo uma resignação sombria. Então aquele garoto Jacob definitivamente o matará. Ou pior, enviará seu mordomo para lidar com ele. E eu não vou interferir. Gerard feriu muitas pessoas inocentes. Ele não segue mais o código. Que ele enfrente as consequências de suas próprias ações. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!